E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui ao Unicast, o podcast que é feito para você. E nós estamos aqui para fazer um podcast diferente. É um bate-papo, não é uma entrevista, não vai ser nada oficial, digamos que assim, né? Por mais que tá sendo aqui no nosso canal oficial, né? Mas é um bate-papo para falar sobre microempreendedores individuais. Nós vamos tirar várias dúvidas aqui neste programa e uma convidada que está aqui hoje, inclusive ela está aqui nervosa, falou que se fosse ao vivo ela já estaria desmaiando aqui e que na verdade a gente quer deixar ela à vontade. Então você que está assistindo aí do outro lado, coloca nos comentários aí uma palavra de motivação para ela poder ficar mais animada aqui, tá bom? E eu quero agradecer os patrocinadores desse podcast, que é a Unigestão. A Unigestão é uma empresa de soluções tributárias. Então, você empresário que ainda não fez um planejamento tributário, você que não sabe o que está pagando de imposto, ou se você acredita que esteja pagando muito valor em impostos, a Unigestão pode te ajudar e você pode entrar em contato e falar que você assistiu, que você viu falar da Unigestão aqui no nosso podcast. E eu quero agradecer a Unimaximize também, que é responsável por todo esse espaço maravilhoso que a gente vem aqui, confortável, aconchegante. As pessoas super atendem aqui de maneira magnífica. Então, Unimaximize Marketing Digital, gratidão pelo apoio de vocês. E você que precisa também fazer gerenciamento de redes sociais, tráfego pago, você que quer se destacar nas mídias, a Unimaximize pode te ajudar. E a Uniconte Contabilidade. Eu acredito que eu nunca falei da Uniconte Contabilidade aqui, até porque o Unicast é da Uniconte. Então a Uniconte Contabilidade é uma empresa de contabilidade consultiva que ajuda os empresários a desburocratizar o dia a dia, fazendo com que essa desburocratização faça que ele tenha mais tempo para o negócio, para ele crescer, para ele vender, para ele gerir. Então a Uniconte pode sim ajudar muito aí nesse quesito, hein? E agora vamos falar aqui com a nossa convidada, que inclusive estrategicamente ela é do departamento comercial da Uniconte. Eu estou aqui com a Adriana. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana, faço parte do departamento comercial e hoje eu vim aqui praticamente entrevistar o Ícaro. Na verdade, você veio aqui pra gente tirar as dúvidas, né? De e-mail. Tenho já aqui algumas perguntas. Olha aí, pessoal, para vocês verem como que funcionam as coisas. Ela estava treinando o que ela ia falar aqui para vocês. E ela veio aqui para tirar alguma dúvida, não. Ela veio aqui para enfrentar o desafio de estar aqui no podcast. E a gente sempre fala, tem muitos convidados que vêm que fica suando, frio, nervoso. E o podcast, lógico que em frente às câmeras, a gente sabe que vai para a internet, a gente realmente fica nervoso, mas o podcast ele é um bate-papo, é um diálogo assim, que às vezes a maioria das pessoas que chegam nervosas, elas saem daqui falando, nossa, eu nem vi que passou 1h30, 1 hora de bate-papo. Isso é fantástico. E poder fazer um podcast com a Adriana, que é do departamento comercial, a gente trabalha diretamente juntos, né? É muito legal, muito bacana. E eu gostaria de parabenizar você ter enfrentado esse desafio. Confesso que eu fiquei um pouco surpreso de você ter aceitado, né? E com certeza, tenho certeza que a gente vai fazer um bom trabalho aqui. E você que ainda não entendeu o que nós vamos fazer aqui, nós vamos falar para microempreendedor individual e nós vamos falar de gestão empresarial. Então, esse vídeo com certeza é para você. Nós vamos tirar várias dúvidas aqui para mês, né? A Adriana está aqui com uma lista de dúvidas. A gente pegou ali as principais dúvidas do dia a dia, né, aqui da contabilidade, dúvidas que as pessoas mandam no WhatsApp, dúvidas que a galera manda lá no YouTube, também nos nossos vídeos, dúvidas que a gente dialoga com vários empresários. A gente tem um network muito grande. Então a gente separou centenas de dúvidas ali e a gente vai falar muito sobre essa questão do microempreendedor individual. Então fica até o final deste vídeo que tem muito conteúdo. Como eu falei, a gente tem uma lista de dúvidas e as últimas sempre são as mais bacanas, as mais polêmicas, né? A gente vai falar de tudo aqui. Então fica aí nesse vídeo
Não percam esse episódio, hein? Aproveita e se inscreve no nosso canal que, ó, você não paga nada, mas ajuda muito a gente a engajar aqui com o público do YouTube, hein? E aí, Adriana, o que nós temos de dúvida aí sobre o MEI? Bora falar sobre isso. Bora lá, a gente tá com bastante perguntas aqui que eu acho que são, como você falou, né, são principais e muito importantes para que as pessoas tirem todas as suas dúvidas. E eu vou começar pela principal, que eu acho que é de primeira, é para você me explicar o que é o MEI. Ah, o principal, que é MEI, né? Exato. E é engraçado essa dúvida, porque parece ser simples, mas para muitos não. A gente fala MEI para cima e para baixo. MEI é MEI, 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 MEI. E tem gente que não sabe o que é MEI, né? E o MEI, ela é a sigla de microempreendedor individual, né? O microempreendedor individual é uma categoria que existe, né? Uma categoria tributária que existe dentro do Simples Nacional, né? O Simples Nacional ME, ele é muito diferente do MEI, porque o MEI ele foi criado para que as pequenas empresas elas se regularizassem. E eu estou falando de pequenas mesmo. Por exemplo, aquele vendedor de hot dog na praça, aquele vendedor de pipoca, né? Sabe aqueles jardineiros de condomínio, de casas? Então, antigamente, ó, chegou a água aí pra gente. Aê, obrigado. Valeu. Antigamente, toda essa galera que são consideradas empresas pequenas, né, hoje, o dinheiro que eles arrecadavam ficava voando. Então, a Receita Federal, o governo, não sabia o que acontecia com esse dinheiro. E querendo ou não, esses empresários, que a gente tem que considerar como empresários, eles tinham muito menos... as portas eram muito mais fechadas para eles, porque eles não tinham CNPJ. Hoje já é muito diferente, mas antigamente a pessoa que não tinha CNPJ não podia ter uma maquininha de cartão, por exemplo. Não sei se você já pegou essa época, mas antigamente quem não tinha CNPJ não poderia ter maquininha de cartão. Por exemplo, hoje até o celular, né, você consegue, né, utilizar como maquininha de cartão, mas antigamente era muito diferente. E para que esses pequenos empreendedores eles se regularizassem, foi criado o MEI, que é o microempreendedor individual. Então o MEI, ele é a primeira categoria, digamos, né? Não vou falar a primeira porque tem muitas atividades que não podem ser exercidas como MEI, né? Mas para começar, o MEI é a melhor opção que tem, porque o imposto é muito... Na verdade, não existe imposto, né? A gente vai falar sobre algumas coisas aí, a gente tem que respeitar o nosso cronograma. Eu tô aqui falando, me segurando, porque uma coisa tem muito a ver com a outra, sabe? Mas o MEI, ele não tem tantas obrigações e tantos custos como uma empresa que não é MEI hoje. Então, resumindo a sua pergunta, o MEI é microempreendedor individual, ele é para pequenos empresários, pequenos projetos. Ah, eu quero começar a vender roupa. Sabe aqueles famosos sacoleiros? Quem está começando ali Isso, a sua empresa. Exatamente. Então, para essa pessoa se regularizar, ela pode abrir esse CNPJ MEI e começar a trabalhar. E ela é considerada como uma empresária, empresário, porque o CNPJ é um cadastro nacional de pessoa jurídica. E o MEI é um CNPJ, então ele tem que se considerar empresário. Então, a partir daí, a pessoa já pode começar a entender o que é gestão, entender que ela tem que ter uma conta jurídica e não trabalhar no CNPJ e receber na conta física, que esse é um dos maiores problemas e erros dos microempreendedores. Às vezes, só que eles não entendem o que isso pode acarretar de problema para eles. Né? Qual é o risco que ele tem de trabalhar desta forma, né? Por isso que é muito importante ter uma assessoria. Mas para a gente não fugir, voltando a falar, MEI é isso. Volto a dizer, microempreendedor individual, e ele foi criado para regularizar os pequenos empreendedores, os pequenos comércios. Entendi. Até
antigamente existia muito, né? Hoje é mercearia, né? Antigamente era bomboniere, né? Então até as bomboniere, mercearia, pode abrir um CNPJ para poder trabalhar. E se você não tiver e ter uma fiscalização ali da sua região, você pode ter graves problemas, como até ter que fechar o seu comércio. Então é muito melhor que você tenha esse MEI. Se você tiver fiscalização, você é uma pessoa jurídica, do que você trabalhar de forma irregular. Sim. E deixa eu te falar, Ícaro, para eu ser o MEI, quanto que custa? Eu tenho que pagar alguma taxa? Como que eu consigo ser um MEI? Para eu abrir o CNPJ? Pelo fato do MEI ser, entre aspas, um programa, né, para ajudar esse público que está começando. Então, quem está começando, só quem está começando e quem já começou um dia um projeto de empreendedorismo sabe o quanto é difícil, porque existem muitos custos, né? E hoje, para você abrir um CNPJ MEI, você não tem nenhum custo. Não existe nenhuma taxa que você tenha que pagar. E se um dia alguém te cobrar, você pode ter certeza que é golpe. Porque o governo, nem a Receita Federal, cobra nenhuma taxa para você abrir o MEI. Porém, se você não souber fazer o trâmite, que você tem que saber entrar no site e tal, ou você pode buscar uma assessoria na prefeitura da sua cidade, que pode ter lá um Sebrae da vida, ou um departamento na associação comercial que pode te dar um auxílio. Se você não tiver, né, digamos que esse acesso, você pode pagar para você ter uma assessoria para uma empresa ou alguém que tenha o conhecimento abrir esse CNPJ para você. Mas tem que tomar muito cuidado com valores, porque não pode ser um valor exorbitante, né? Contabilidades, por exemplo, né? Existem alguns programas que a contabilidade precisa ajudar o MEI, né? Mas hoje em dia, inclusive, tem muitas contabilidades que têm dentro do seu pacote de serviço uma assessoria para MEI. E que dá muito certo, porque a partir do momento que você está sendo bem assessorado, você consegue ali lidar com as frentes do seu negócio de maneira com que outras empresas não têm essa assessoria. Então você se destaca de fato, né? Então não existe taxas, né? Existem algumas contribuições que que eu sei que tem aí na sua lista de perguntas, né? Mas para abrir o CNPJ não, basta você ter 18 anos. Você não pode ter CNPJ, porque senão você não é MEI, é microempreendedor individual. Então você não pode ter mais de um, né? A galera fala assim às vezes, uma pergunta em cima da outra pergunta. Ah, eu posso ter mais de um MEI? Ah, eu já tenho um MEI, eu posso ter outro MEI? Eu tenho um ME, posso ter um MEI? Não pode. Né? A partir do momento que você tem um CNPJ MEI, você não pode ter um MEI. Ou você encerra esse CNPJ, ou, dependendo de como for, você solicita para a Receita Federal retroagir a sua escolha tributária, que é você está no ME, lá no Simples Nacional, ou no lucro presumido, ou no lucro real, que seja, você solicitar para a Receita trazer você de volta para MEI. Existe essa possibilidade, tá? Mas isso só acontece uma vez no ano, que é em janeiro. Então, em dezembro, você tem que estar com a sua empresa redonda, não pode ter dívida, nada. E aí você faz a solicitação, é uma solicitação para a Receita Federal analisar a sua situação e voltar você para MEI. Muito difícil ela não volta, né? Mas só quando tem alguma coisa alguma dívida que possa impedir você de voltar para MEI. Mas você pode voltar para MEI. E não tem nenhum tipo de taxa que você precise pagar. E tem que tomar muito cuidado com os golpes. Sim. Porque a partir do momento que a pessoa abre o MEI, existem ferramentas que servem para o bem, como existem ferramentas que servem para o mal. Então, quando você abre o MEI, você recebe uma enxurrada de e-mails. O e-mail que você cadastrou lá no CNPJ, você recebe uma enxurrada. É empresas querendo vender certificado digital, é empresas que colocam que você é obrigado a fazer certificado digital, aí você paga o boleto deles, não existe a empresa. Aí é onde entra que é muito importante você ter uma assessoria. Uma assessoria, porque exato. Eu acredito que muitos empresários que estão começando acham que você ter uma contabilidade é só quando você já está num patamar um pouco mais acima, né? Exato. E não é bem assim. Não é bem assim. O MEI é igual eu falo.
eu não falo que ele precisa de uma contabilidade, porque realmente não existe essa obrigatoriedade. Sim. Mas ele precisa de uma assessoria, é diferente. Os serviços de contabilidade para uma assessoria é totalmente diferente. E essa assessoria para o MEI, é lógico que uma pessoa que entenda na questão de contabilidade, né, é muito mais fácil você lidar ali com as situações corriqueiras do dia a dia na parte burocrática, né? Mas se você já tem uma pessoa boa em administração, ou se você é uma pessoa boa que consegue estudar um pouco sobre os assuntos, entender como que funciona, essa pessoa já consegue dar, né, uma assessoria para o MEI, diferente de uma contabilidade que atende as empresas acima do MEI, que essas empresas têm obrigatoriedade de ter um contador. Aí, para você trabalhar para essas empresas como contador, você tem que passar de praxe, né, fazer ciências contábeis, ter o CRC, né, que não é tão simples, né? Sim. Mas o MEI, uma assessoria para o MEI, basta você ter o conhecimento geral ali. É lógico que o microempreendedor individual, no caso do empresário, do empreendedor, eu falo empresário, mas pode ser homem ou mulher, tá? No caso da pessoa ali que está empreendendo, ela vai procurar uma pessoa que tenha uma capacidade intelectual um pouco avançada sobre gestão, sobre financeiro, sobre contábil, entendeu? Então, tem bastante pontos que tem que prestar atenção nesse quesito, né? E o que eu falo com a questão da abertura do MEI, não aceitem, galera, qualquer tipo de e-mail que vocês recebam aí. Não abre link, não façam isso, porque é aí onde muitas pessoas caem no golpe. E infelizmente existem. Vai ter e-mail que você vai receber que o nome que você colocou lá no cartão CNPJ do MEI já existe, você está sendo multado por causa de patente, por causa de empresa no INPI. Não, esqueçam isso. Pode largar de mão tudo isso. Não tem essa necessidade de ficar assustado ou de você cair em qualquer golpe, sair pagando qualquer boleto. Tem que tomar cuidado, Tem né? que tomar muito cuidado. O que mais tem hoje em dia é golpe. E eu tenho vários vídeos aqui no YouTube, no canal da Uniconte, falando sobre essa questão de golpe. Inclusive para MEI, né? A gente lidar com isso todos os dias. A gente abre um MEI, a primeira coisa que a pessoa fala, aí, cara, mas você não me falou disso. Aí eu falo, lógico que eu não falei, não existe. Sim. Não tem taxa. Não existe você ter que pagar, você ser obrigado a fazer um certificado digital. Não existe você ser, né, a ter que patentear uma marca ou pagar um valor para usar a marca de alguém, né? E isso pode até existir, mas primeiro olhe os fatos, né, para verificar se é verídico aquela informação ou não. Porque as pessoas, tem muitas empresas que elas, assim como a gente, tem muitas empresas que agem conforme a legalidade, que tem boa fé, né? Mas outras já não, infelizmente. Tem muitas empresas que agem de má fé. E eu não vou falar, eu não chamo de empresas, né? São empresas fictícias, que são abertas para fazer o mal mesmo às pessoas. Então, eu nem considero como empresa. Para ganhar dinheiro fácil, né? Então, eu entrei nesse tema porque realmente tem que tomar muito cuidado. Sim. Ícaro, e vamos lá, eu abri meu MEI, só que eu quero ter um funcionário. Eu quero registrar ele. Eu posso registrar um funcionário? E quantos funcionários eu posso ter como MEI? Como MEI, você só pode ter um funcionário. Certo. Tá? E esse funcionário tem que passar no crivo, como qualquer outra empresa. Né? Tem que fazer o e-social, você tem que registrar esse funcionário, você tem que pagar os impostos, né? FGTS, INSS, tudo conforme a legislação, né, trabalhista. Esse funcionário ele tem que ter a convenção coletiva, dependendo da função que ele vai fazer, isso existe. Então, você, nesse patamar, porque a gente está falando de fases do MEI, Sim. tá? O MEI, ele começa, às vezes, não tem necessidade de ter um funcionário. Sim. Às vezes começa ali a esposa com o marido com a esposa, um irmão com a irmã, ou o primo. Então, no início pode ser que você não tenha um funcionário. Mas você vai passar de fase, porque o MEI é uma fase. Eu falo para todos, inclusive para todos os MEIs que eu converso, falo, você está na fase do MEI. É igual criança, adolescente, adulto, idoso, tudo é uma fase. Dentro da empresa também.
Então, o MEI, ele nasceu, tá gatinhando, aprendendo a andar. Quando ele aprende a andar, ele vai crescendo, né? Então, funciona da mesma forma. Então, o MEI, sim, pode ter um funcionário, não pode ter mais que um, tá? Se você precisar e necessitar de mais um funcionário, você tem que ir para outra categoria, você não pode ficar no MEI. E esse funcionário, ele tem que passar no crivo legislativo, trabalhista e burocrático, sempre que você... olha lá, o celular da Marina, eu estou aqui às suas ordens, ela falou. E aí tira toda a atenção, né, do que a gente tá falando. Mas é normal, gente. Isso acontece em todo podcast. E olha que tá mutado lá, segundo ela. Mas, voltando pro raciocínio, esse funcionário tem que ter tudo correto, tudo legalizado. E aí, quando você chegar nesse patamar, com certeza você vai precisar de uma assessoria, porque aí você vai precisar de uma pessoa que entenda de contabilidade para fazer os cálculos trabalhistas, ou uma pessoa que entenda de RH, né? Uma empresa que consiga dar essa assessoria para fazer a folha de pagamento. Esse funcionário precisa, é obrigado a ter, por exemplo, o adiantamento salarial, dia 20. Ele é obrigado a ter o vale alimentação, o vale refeição. Ele é obrigado a ter um plano odontológico, um plano de saúde. Quem vai te falar isso vai ser essa assessoria, né? Essa ajuda. Então, com certeza, o MEI pode ter um funcionário, né? Mas não façam isso sozinhos, galera. Não façam isso sozinhos, porque pode trazer um problema muito grande. Imagina você calcular de forma errada uma folha de pagamento por 5 anos. E o prejuízo? Quando essa conta vinha à tona. Então, se você faz ali a terceirização desse serviço para uma contabilidade, por exemplo, você está sublocando a sua responsabilidade. Você confiou naquela pessoa que se disse profissional para você. Então, a partir dali, os cálculos se tornam responsabilidade da pessoa que você contratou, ou da empresa que você contratou. Que eu acredito que é sempre importante que seja uma empresa. Sim, porque são qualificados. Questão de responsabilidades, também. qualificação, Sim. entendeu? E empresas que tenham no mercado um histórico positivo dentro daquilo que você esteja precisando. E MEI pode contratar MEI? É interessante essa pergunta, hein? Principalmente depois do funcionário, né? Tem muito... Hoje tá meio que na moda, né? A pessoa... Até... Não vamos falar de MEI para MEI, mas vamos falar de qualquer tipo de empresa contratar Sim. MEI, né? As empresas estão utilizando dessa modalidade até para não precisar ter funcionários, né? Sim. Mas o MEI, ele pode contratar qualquer tipo de empresa. E MEI é empresa. Sim. Né? A gente começou falando sobre isso. Às vezes o MEI, o próprio MEI, às vezes tem preconceito. Porque ele é MEI. Ah, eu não vou ir lá apresentar para aquela empresa porque eu sou MEI. Ah, eu não tenho chance de vender para aquela empresa porque eu sou MEI. Isso é um preconceito. E existe, infelizmente. Infelizmente existe. E eu falo, não, você é uma pessoa jurídica. Você não pode considerar como MEI. Eu sou uma empresa. O que tem por trás da minha empresa na questão tributária, isso daí é um problema meu. Uhum. É lógico que quem te contratar vai saber que você é MEI. Tem empresas que não aceitam, mas isso é indiferente, né? Agora, a pessoa ela tem que ter a mentalidade que ela é uma pessoa jurídica, que ela é uma empresa. E ela pode contratar qualquer outro tipo de empresa, qualquer outro tipo de pessoa jurídica. Então, MEI pode contratar MEI? Pode sim. Desde que você não acredite que esse MEI é o seu funcionário, seja seu funcionário. Você tem que contratar ele, que o que vocês combinarem seja realmente ali registrado em um contrato, né? Desde que esteja tudo ali escrito, qual é o combinado de vocês. E que não se torne uma relação de patrão e funcionário. Ou de contratado e contratante, vamos falar assim. É o vínculo, né? Você diz. Porque se você tem essa relação, né, de patrão e funcionário, você... É o que você falou. Você
prova o vínculo trabalhista, independente do seu contrato, essa pessoa consegue, ela pode entrar, porque a justiça está aberta para todo mundo a qualquer hora entrar com processo. Sim. Então ela vai lá na Justiça do Trabalho, entra com processo contra a sua empresa, porque você subordinou ela, sendo que a relação entre vocês era para ser apenas de prestação de serviço, mas você utilizou dessa pessoa como funcionário da sua empresa. Isso que não pode acontecer. Mas o MEI pode sim contratar outro MEI, desde que não haja subordinação, né? E que o contrato seja vingado para que não tenha problema. Não é uma obrigatoriedade. Tem muito MEI que trabalha para MEI, que trabalha para ME, que não tem contrato. Não é obrigatório, mas é importante, é profissional. Você é uma empresa. Ah, eu vou ali cortar uma grama, tá? Qual é a sua responsabilidade com essa grama? O que você precisa entregar com essa grama? Em quanto tempo? Quanto tempo? Quantas vezes por semana você vai lá fazer a manutenção nesse jardim? Qual é o tipo de ferramenta que você vai utilizar? Quem é que fornece essa ferramenta? Jardineiro, por exemplo, que usa roçadeira. Quem fornece a gasolina? Os EPIs, perdão. Os equipamentos para proteção individual. Quem fornece? Então, tudo isso tem que ser formalizado para a segurança de quem está sendo contratado e de quem está contratando. Sim. A partir do momento que você faz isso, você começa a fazer as coisas de maneira mais profissional. E aí você não tem problema depois. Porque imagina, você está trabalhando, você tem uma pessoa trabalhando para você. Vamos falar de jardineiro. Galera, nada a ver, tá? Eu tô dando exemplo aqui, podia ser qualquer outra profissão. Mas vamos falar de jardineiro. Você é síndica e aí você precisa contratar um jardineiro para ir uma vez por semana no condomínio. E você não faz contrato. E esse jardineiro vai uma vez por semana no seu condomínio durante 5 anos. Durante 3 anos. E aí depois ele vai lá e entra com um processo. Como que você vai provar? Não tem como. Não tem, porque você não tem contrato. E se você não exige uma nota fiscal, como que você vai provar? Entendeu? Sim. Então, para não existir vínculo trabalhista, você não pode exigir a hora que ele entrar, a hora dele sair. Ou vocês têm que combinar em contrato o que você quer, o para que você está contratando ele, o que ele vai fazer e como. Só. Ah, eu não vou trabalhar hoje. Mas você não vai vir trabalhar hoje? Ah, eu vou diminuir seu salário. Ah, eu não vou te pagar. Isso não pode existir. Entendeu? Então pode sim contratar MEI, mas tem que tomar cuidado aí com muita coisa. E que, volto a falar da assessoria lá atrás, que a gente estava falando. Se você tem uma assessoria que envolve, inclusive, expertise jurídica, você vai ter muito mais habilidades e facilidade de lidar com esse tipo de problema sem você ter riscos. Sim. Muito melhor. Ícaro, o que é o DAS? O DAS, ela é uma declaração do Simples Nacional, uma declaração de arrecadação. Sim. Declaração de arrecadação do Simples Nacional. O DAS, ela é uma contribuição que você faz para a Previdência, igual o funcionário. Sim. Quando é CLT. A empresa não paga o INSS, existe o desconto na folha de pagamento, isso. Tudo organizado. O empresário, no caso do MEI, ele também tem que pagar. E por quê? Para quem, né? Essas são as principais perguntas. E muita gente não sabe a importância. E aí não paga. E eu vou dar aqui para você um fato real da importância do DAS. Eu e minha esposa, a gente tinha uma amiga que morava no mesmo condomínio que a gente. Ela era dona de casa e fazia, sabe aqueles geladinho? Em vários lugares tem gelinho, o nome, sim, né? Fala pra gente aí na sua cidade, como que se chama essa sobremesa, digamos que assim. Mas aqui em São Paulo a gente conhece como geladinho. Aí tem o geladinho simples, o gourmet, né? Que antigamente era com suco, né? Com suco. Era bem simples, com suquinho, aí de repente começou a ter leite condensado, de manga natural. Então ela fazia geladinho, de fato. E vendia no condomínio, né? E tal. E aí um dia minha esposa falou, abre um MEI pra você. Você tá trabalhando, é uma venda, né? Você é dona de casa, você não pode ficar sem você ter, né? Contribuir, porque pode acontecer qualquer coisa. Sim. E aí você vai deixar sua família
desamparada, por mais que ela tenha esposo também, que trabalha, né? E tem todo o amparo, mas é complicado. Aí a minha esposa foi lá e abriu o MEI para ela. E emitiu o DAS para ela, porque ela não sabia, né? O DAS, é o que a gente está falando, né? E ela pagava bonitinho o DAS, né? Que é a declaração, né? Do Simples Nacional. A declaração de arrecadação do Simples Nacional. Ela pagava bonitinho. De repente, passou alguns meses, acho que um ano e alguns meses, ela engravidou. Essa mulher engravidou e aí ela parou de trabalhar com geladinho porque não conseguia, passava mal, né? Aquela coisa que Normal, que né? tem De na gravidez. gestação, né? Que é comum acontecer. E aí a minha esposa falou assim: como que tá o seu CNPJ? Não, tô pagando direitinho e tal. Aí ela falou assim: vamos solicitar aqui a opção de você. Inclusive, você estava pagando, estava pagando bonitinho. Então vamos pedir pro INSS aqui para que você tenha o benefício para gestante. Aí ela falou: como assim? Aí falou: você consegue, você pode ter esse benefício. Aí a gente deu entrada para ela e ela ficou recebendo, né, o auxílio maternidade por tantos meses, que era um direito dela pelo fato dela estar em dia com o DAS. E acontece aqui da gente ter casos, eu sei que pode ser muito duro o que eu vou falar, mas é a realidade, a gente tem que falar. Às vezes a pessoa morre e tinha a bomboniere ou o hot dog da praça que sustentava a família. Como que a família vai se sustentar sem essa pessoa? Sim. Se a pessoa tem o MEI e tá pagando o DAS bonitinho todo mês, que o DAS é uma contribuição que o MEI tem que pagar todo mês, se ele tá pagando tudo certinho, no caso do falecimento, a família pode pedir uma pensão por morte. Para que a família não fique desamparada, né? Porque até então o sustento da família era daquela pessoa. Sim. Né? Vamos ser menos radical. A pessoa quebra a perna, não tem a possibilidade de trabalhar. Também pode receber um auxílio, doença ali, alguma coisa. Então, o DAS é uma contribuição para a Previdência. Então, é seguro para você. Para você e para sua família. Principalmente para você que não contribui para o INSS, por exemplo. Mas não caiam na ilusão de falar: eu vou abrir um mês só para contribuição. Isso é considerado ilegal, né? O MEI é microempreendedor, então você tem que estar trabalhando. Sim. Você tem que ter uma atividade, seja costureira, seja auxiliar doméstica, seja faxineiro, seja, como eu falei, vendedor, a representante, não importa, mecânico, gesseiro, pedreiro, tudo isso tem dentro do MEI. Mas que você tem que ter uma atividade. Você não pode abrir o MEI só para arrecadar, contribuir, no caso. E é um valor fixo que é todo pago mês. mensal? Aí tem as variações que geralmente anualmente aumenta um pouquinho, exatamente, né? E eu tô falando, tá? É muito bom deixar isso bem claro. O MEI caminhoneiro, ele é muito diferente, tá? Então não envolve o caminhoneiro. Sim. Porque o MEI caminhoneiro, ele tem outros tipos de obrigação, por mais que o DAS do MEI caminhoneiro é para a mesma finalidade, só que o valor é maior. Porque o faturamento que ele pode ter também é maior que R$81 mil no ano. Então, tudo que a gente está falando aqui, algumas coisas servem para o MEI caminhoneiro, mas igual, o valor de DAS mensal, o valor de faturamento anual é totalmente diferente, tá, das outras atividades. Entendi. E o MEI, ele tem que fazer gestão? O MEI é uma empresa. A gente estava falando sobre Sim. isso. Então, toda empresa tem que ter gestão. Começa por aí. O crescimento começa na gestão. Exato. Não é nas vendas, não é em quem que está na frente da empresa, não, é na gestão. E gerir, o que é isso? É organizar. Poxa, se a pessoa está começando a abrir o CNPJ MEI. Então ela tem que saber organizar o WhatsApp, que
que ela vai trabalhar, independente se ela vai prestar um serviço, fabricar algo ou vender um produto, ela tem que ter uma organização para vendas, para administrar, para delegar, para logística. Então, tudo que você vai fazer tem que ter gestão. E a maioria dos pequenos empreendedores pecam porque não tem gestão. E sem gestão? Sem resultados, né? Aliás, pode ter resultados, mas é aquela coisa, é igual... Sabe aquele momento que você tá na sua vida que você fala, vou empurrar com a barriga? Sim. Aí você vai Estagna, empurrando. né? Você tá estagnado, você vai empurrando. Você acha que tá bem. Mas isso não existe. Uhum. Se você não tem uma estratégia para você falar, olha, eu vou estar ali por causa disso, eu vou frequentar aquele lugar por causa disso, eu vou estar do lado daquela pessoa por causa disso. Isso não é interesse. É você ter um planejamento, estratégias, que é diferente. Sim. Entendeu? Então, o MEI, se ele tiver gestão, se ele tiver estratégia, a chance dele crescer é muito maior. E eu tô te falando isso porque a gente aqui na Uniconte, na contabilidade, a gente lida com diversos tipos de empresas, desde as que faturam milhões até os microempreendedores individuais. E a gente tem MEI que não faz nenhum tipo de controle financeiro. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Agora, a gente tem MEI que todo mês manda lá o histórico do PDV, de quanto que vendeu, do quanto que comprou. E de fato, essa empresa está crescendo muito mais rápido do que as outras. Com certeza. Porque ela tem visão. Quando você tem gestão, você tem previsibilidade. O que eu posso gastar mais? O que eu tenho que gastar menos? Onde eu tenho que investir? Onde eu tenho que economizar? Então, essa gestão traz previsibilidade, que te traz crescimento. Quando a gente fala de previsibilidade, a gente está falando de previsibilidade no geral, de tudo que eu estou falando, de receita e despesa, que é o financeiro, previsibilidade de prejuízo que você esteja tendo, previsibilidade de precificação do seu serviço, produto, fabricação. Pô, vamos falar de produtos. A pessoa vende perfume. Aí ela não vendeu um tipo de perfume. É um prejuízo. Sim. E quantos perfumes você não vendeu esse mês para você entender esse prejuízo? Não sei, porque você não tem gestão. Uhum. Não, Ícaro, eu comprei 10 perfumes, sobrou 2. De qual marca, tal. O que você vai fazer para queimar esses perfumes? Queimar não é pegar fogo, Sim, né? né? Ah, você vai abaixar o valor, você vai pegar um produto que você tem melhor, aumentar o valor para vender mais rápido e diminuir esse que você pagou mais e vai ficar... Isso é gestão, previsibilidade. Sim. Olha só, eu tenho a capacidade de entender que um produto que é mais barato eu consigo vender mais caro para eu poder vender o mais caro mais barato porque ele está parado no meu estoque. E estoque parado é dinheiro. Exato. Então, você entende? Sim. Se você não tem essa previsibilidade, você vai dar para sua mãe, pro seu tio, pro seu primo e querendo ou não, por mais que é muito bonito você ter esse gesto de doação, né, para sua mãe principalmente, mas ali é business. Então, você não pode confundir. Um perfume que você tinha que vender e você dá para alguém é prejuízo que você vai ter. Ícaro, eu vou voltar um pouquinho que a gente conversou um pouco sobre contabilidade, né? A gente já meio que entrou nesse assunto. O MEI, ele é obrigatório ter uma contabilidade? Isso, a gente estava falando sobre essa questão, um né, de assessoria. Isso. Não existe uma obrigatoriedade do MEI ter a contabilidade. Mas você tem os cumprimentos ali burocráticos. E que muitas vezes você não sabe emitir um DAS. Você não sabe emitir uma declaração de faturamento anual. A gente não falou, mas existe essa obrigação. Inclusive, a minha próxima pergunta é isso. Então não vou entrar muito nela agora. Sim. Mas se você não sabe cumprir com as obrigações do MEI, você precisa de uma assessoria. Sim. E aí existem muitas contabilidades que oferecem essa assessoria para os MEIs, né? E lógico que você tem que entender a questão de custo, né? Você não pode fechar uma assessoria, o MEI, né? Dependendo da situação. Então tem que tomar muito cuidado
com a questão de custo, quem está te atendendo, se essa pessoa realmente sabe do que ela está falando. Se ela é qualificada. Se ela é qualificada para isso ou não. Igual eu falei, às vezes tem pessoas que têm um conhecimento em administração, em gestão, que consegue dar esse tipo de assessoria. Mas uma contabilidade, por exemplo, tem total preparo, porque ela abre, fecha, altera, MEI todo dia. Sim. Lidar com vários tipos de empresa, igual eu falei. Né? Então, não existe obrigatoriedade, como nas outras formas de tributação, né? Uma empresa do Simples Nacional, ME, por exemplo, é obrigado no lucro presumido no lucro real. O MEI não. O MEI não tem obrigatoriedade. Mas é importante você ter. Por quê? Quando você terceiriza essa parte burocrática, você entende que você não precisa ficar estudando sobre ela? Sim. Você pode... A empresa que você contratar pode te falar como que funciona, mas você não precisa saber fazer. Aí o que você vai fazer? Com esse tempo que você estaria estudando para aprender o que essa empresa já é igual a Uniconte Contabilidade, há 27 anos no mercado, é muita experiência. Então, se você contrata uma empresa como a Uniconte para fazer essa assessoria para o seu MEI e você deixa toda essa parte burocrática com uma empresa especializada nisso, você vai ter tempo para você gerir gestão, para você vender, para você fazer marketing, investir, para você atender telefone, responder e-mail, limpar a sua empresa, o seu ambiente, fazer visita, fazer relacionamento. Então, você deixa de se preocupar com a parte burocrática e vai cuidar do crescimento do seu negócio. Inclusive, na Uniconte, esse é o nosso maior lema de atendimento ao MEI. Desburocratizar o dia a dia do empresário para que ele possa ter tempo para o negócio, para gestão, gerir mesmo. E não tem jeito. Gestão precisa de tempo e dinheiro. Sim. Né, para poder fazer. Mas para iniciar mais tempo, para você poder entender onde que estão as lacunas ali do seu negócio e você poder crescer cada dia mais. Então não tem obrigatoriedade, mas procure uma assessoria para você poder crescer de maneira mais exponencial, né? É igual uma árvore. A árvore não cresce pelos frutos, nem pela folha. É a raiz. Sim. E a assessoria para o MEI é a raiz do MEI. Então, como que o tronco vai crescer? Com a raiz forte, firme, ali nutrida, te dando nutrientes também, informações, te explicando quais os caminhos que você tem que ir, te explicando quanto que vai custar esse caminho XYZ, quais são os riscos do seu negócio, o que você vai fazer se planejar. Até para você sair de MEI para ME, é interessante ter um planejamento. É onde a gente entra na questão da contabilidade. Se você não está com uma contabilidade, você não vai ter esse planejamento. Que a gente chama de planejamento tributário. Sim. Então é muito importante ter esse tipo de planejamento para você sair do MEI. Para você não tomar uma decisão errada. Para você não ter prejuízo. Para a sua empresa não ficar estagnada. Então, sim, é importante ter uma assessoria, mas não é obrigatório ter a contabilidade assim para cuidar disso para você. Então, já que você falou das obrigações que o MEI tem, me fala quais que são essas obrigações. A gente falou várias aqui, né? Sim. Do funcionário, pode ter só um, mas tem que ser tudo organizado. Do DAS, né, a Declaração de Arrecadação do Simples Nacional, que é DAS-N, inclusive. E existe a Declaração de Faturamento. Você que é MEI e se pergunta ou pergunta sempre, eu abri um MEI, mas eu não declarei nada. Aliás, eu não faturei nada. Eu tenho que declarar? Sim. Como? Zerado? Aí você me pegou. É, zerado. Ó, você é MEI. Então, mas... Pode perguntar. Vamos supor que 3 anos seguidos eu não tenho faturamento. Não dá nenhum problema? Nos 3 anos seguidos eu declarar... Vai dar problema se você não declarar. Ah, tá. Então, o importante é declarar. Nem que seja zerado. Ah, entendi. Você tem que declarar o real ali, né? Poxa, eu tive faturamento. Tá, quanto? Eu não tive faturamento. Entendeu? Mas, aí eu volto a falar, não tenha um mês só para você pagar a DAS. Sim. Isso é considerado como fraude. Então, um dia lá na frente que você for pedir uma aposentadoria, né, pode existir uma fiscalização sobre isso. Como que você
tem uma empresa e você não faturou a vida inteira. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? As empresas, elas precisam sobreviver. Sem dinheiro não sobrevive. Como que uma empresa vai se manter aberta por 5 anos? Falando de MEI, vamos falar de Sim. MEI, porque você não pode ter outro CNPJ. Às vezes, a empresa no ME, o empresário tem uma empresa e tem uma lá parada. Só que ele tem uma empresa para sustentar a outra que está parada. Então, existe uma explicação. Agora, o MEI não. Sim. Mas, lógico, o MEI ele pode estar trabalhando como CLT. Inclusive, eu acredito que não está na sua pergunta. Não. Mas já respondendo que tem muita gente que pergunta. A pessoa trabalha como CLT, pode ter um MEI? Pode. Sem problema nenhum. Isso não implica em nada. Só que se você um dia for mandado embora lá do seu emprego CLT, você não consegue pedir o seguro-desemprego. Aí você tem que ir lá no órgão competente da sua região para falar, olha, eu tenho um MEI, mas eu não faturo lá, eu não fechei. E aí tentar resolver, mas muito difícil. Não é certeza que vai conseguir. Isso, não é certeza que vai conseguir. Então, por isso que eu falo, o MEI não é brinquedo. Não é uma brincadeira. Ah, eu abri um CNPJ. Poxa, não deu certo? Fecha. Não deixa. Porque se você deixar e você não estiver pagando o DAS, isso vai te trazer uma dor de cabeça. Você vai ter uma dívida sem você saber. Não sei se isso tá no cronograma aí. Não tá, mas a gente pode até aproveitar. Deixa. Desculpa, qual foi a pergunta atual mesmo que você Quais fez? são as obrigações? As obrigações. As do principais são essas. MEI? Declaração de faturamento anual, a declaração de arrecadação do Simples Nacional mensal, tá? E aí tem as questões de você tomar cuidado com o faturamento, que é R$81 mil no ano, entendeu? Na verdade, a próxima era mais ou menos isso. O que acontece se você é o MEI e deixa de pagar as contribuições? Não usa mais o CNPJ. Ah, legal. Não paga E olha, DAS. diariamente, sem brincadeira, sem demagogia, diariamente entre em contato com a gente centenas de pessoas que abriu o CNPJ, MEI, não pagou o DAS e aí ganhou, entre aspas, uma dívida e a pessoa nem sabia. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa que ela é da atividade de salão de beleza, uma mulher da Bahia, e ela não pagava o DAS. E eles não notificam? Olha, notifica, né? Avisa que você tem que entrar em contato, tal, mas nem todo mundo olha e-mail, essas Sim. coisas. Eles não mandam boleto, tá? Eles não mandam boleto, nada por e-mail. Eles notificam que você tem que entrar em contato. Isso, que você precisa analisar. Sim. E às vezes nem fala de débito, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esses avisos. Recebeu alguma coisa? Pede para um contador dar uma olhada, paga uma assessoria. Olha, eu tô devendo, o que está acontecendo? Por que eu falo isso? Inclusive, entre em contato com a gente. Se você está nessa situação, se você tem CNPJ, MEI, que você nunca mexeu, ou que você não pagou, entre em contato com a gente analisa isso para você. Pronto. Eu vou resolver aqui os problemas de quem está nos assistindo. Mas essa pessoa entrou em contato, passou o CNPJ, a gente fez uma análise, aí eu falei para ela, olha, você está devendo cerca de quase R$4 mil. Mas do quê? De DAS. Você abriu o CNPJ em 2019, não pagou até hoje? Virou uma dívida. E aí, se a pessoa não paga, essa dívida, ela é do CNPJ. Se você não resolve no CNPJ, ela passa para a dívida ativa que pode ser cobrado no seu CPF, que vai ser cobrado no seu CPF. Entendeu? É negativo. Hã? Negativo CPF. O CPF, ele pode ser bloqueado. Mas isso é um trâmite longo. Sim. Tá? Mas primeiro começa primeiro começa tudo no CNPJ. Então, você pode ser desenquadrado de forma automática. O seu CNPJ ele pode ficar inativo. Então, se você faz movimentação no seu CNPJ e você não paga o DAS, pode chegar uma hora que o seu CNPJ ele fica inapto. E o que isso significa? É um bloqueio da Receita Federal. Você não pode movimentar conta, você não pode emitir nota fiscal, você não pode fazer compra no seu CNPJ, então trava tudo. E, gente, é muito barato, assim, a arrecadação mensal do DAS.
Então, se você deixa de pagar o DAS e você não envia declaração de faturamento, tudo isso pode acontecer com você. Se você não resolve no CNPJ, pode ir para o seu CPF. Aí o seu CPF também pode ser bloqueado. Com o seu CPF bloqueado, você não consegue movimentar conta, você não consegue sair do país, você não consegue participar de um concurso público, por exemplo. Tem várias situações que pode acontecer com a pessoa. Por isso que eu falo, não é brinquedo. É uma empresa. Sim. E toda empresa tem a obrigação. E a pessoa não sabe. Às vezes, a pessoa abre o CNPJ, e eu não culpo ela, mais ou menos, mas eu não culpo 100% a pessoa, porque ela não tem informação. Eles não têm informações. Mas também não buscam. Entendeu? Por isso que eu falo, não é brinquedo. Então, se abrir um CNPJ, cumpra com as obrigações dele. Ih, cara, eu não sei. Então, conversa com alguém que saiba. Onde entra a assessoria. Onde entra a assessoria. E a assessoria, eu não tô falando de 500, 400, 300. Eu não tô falando de 200. Eu não tô falando de 190. Eu não tô falando de 180 reais. Então, você já consegue ver que é uma coisa que é acessível. Se você tem funcionário, vai ser mais ou menos nessa faixa aí. Agora, se você não tem funcionário, é muito pouco. E o não pagamento da declaração gera multa também? Declaração de faturamento anual Anual. gera multa porque toda declaração, tanto declaração de pessoa física quanto de declaração de pessoa jurídica, ela tem um prazo. Sim. Quando você envia atrasado, você paga multa. Entendi. Então, do MEI funciona assim. Você enviou uma declaração em atraso, você tem até 30 dias para pagar essa multa de aproximadamente R$ 25. Se você não pagar em 30 dias, se atrasar essa multa, aí o valor dobra, aí vai para 50. Eu falo aproximadamente porque às vezes sai lá 35, 26, 28. Então, sempre vai ser nessa faixa. Se você não paga em 30 dias, atrasou esses 30 dias, o valor dobra. E se demorar mais ainda, vai só juntando. Vai acumulando e o seu CNPJ ele pode ser cancelado ou ele pode ficar inapto. Para muita gente já cancelou, às vezes a pessoa nem sente. Ela vai sentir quando o problema chegar lá no CPF. Por isso que tem muita gente que entra em contato com a gente. Tô com o CPF bloqueado, por quê? Eu tinha um CNPJ lá, aí quando vai ver o CNPJ da pessoa já tá no lucro presumido, desenquadrou do MEI para ME, do Simples para o lucro presumido. Para resolver é muito mais caro, muito mais dinheiro. Porque o DAS, essa contribuição no MEI, é barato. Quando ela passa de ME ou lucro presumido, esse valor aí mais que triplica. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Não é brinquedo. Eu bato muito nessa tecla. MEI não é brincadeira. Entendi. Eu vou até pular uma pergunta, porque essa meio que já tá seguindo a linha que a gente tá conversando agora. Caso o MEI não esteja exercendo a sua atividade, não exerce mais, tem como o CNPJ ficar inativo sem o pagamento dos impostos? Não. Você não consegue deixar ele inativo, que assim, o MEI não tem imposto. Sim. O imposto você vai ter no ME. No ME você consegue. Mas no MEI você tem o DAS, que é a única contribuição que taxa. você faz. E ela é considerada uma contribuição, né? Então, essa contribuição, quando você não paga ela, gera todos esses problemas para você. Sim. Se você não está exercendo a atividade ali, encerra o MEI. Depois você abre outro, não tem problema nenhum. Mas, eu vou parar de trabalhar aqui por tempo indeterminado. Encerra o MEI. E aí depois você volta. Porque lembra que eu falei que você não pode você não pode ter um MEI se você não exerce uma atividade profissional? Então, funciona da mesma forma. Não vou mais trabalhar com meu CNPJ. Encerra. O dia que você decidir, você pode abrir outro, não tem problema nenhum. Tá? Inclusive, recentemente aconteceu isso aqui. Teve uma pessoa que nos procurou. Eu vou prestar serviço para uma empresa, quero abrir um MEI. Aí essa pessoa foi, abriu o MEI, não passou uma semana, ele pediu para encerrar. Porque a empresa decidiu contratar CLT mesmo e tal. E a gente encerrou e tá tudo certo. Entendeu?
Às vezes ele tem que pagar lá uma contribuição que o sistema gera automaticamente lá, mas às vezes não, então tudo depende. Então, não vai trabalhar, encerra. Depois que você voltar para as atividades profissionais ali, você pode abrir sem problema nenhum. Porque não vai mudar nada, ele vai continuar gerando DAS. Você não consegue parar Sim. o DAS, entendeu? Você não consegue. Então, isso daí não tem como deixar inativo. Sim, a única forma é encerrar. Isso, porque tem esse trâmite existe nas empresas de ME para cima. Uhum. Então, tem como deixar uma empresa inativa, mas inativa significa que é sem movimento. Uhum. Sem movimentar conta, sem movimentar emissão de nota fiscal. Então, aí você deixa a empresa parada. Tem como. Aí você evitar o pagamento da contribuição, mas no MEI não. Entendi. E, Ícaro, o MEI, ele pode ser desenquadrado? E o que é desenquadrar? Eu acho que eu cheguei a falar sobre isso algumas vezes, mas desenquadramento é um termo técnico. Sim. Que as contabilidades utilizam para o MEI. Inclusive, por exemplo, quando o MEI ele está numa fase, lembra que eu falei da fase do MEI? Sim. O MEI é uma fase. Uhum. Para ele sair dessa fase, ele desenquadra. Então, eu vou desenquadrar para ME. Mas por quê? A Receita está fazendo isso automaticamente. Quais os motivos? Você está solicitando para desenquadrar. Motivo de desenquadramento automático. Falta de pagamento da declaração de faturamento anual. Falta de pagamento do DAS. Faturamento. Você ultrapassar o limite de faturamento. Então, tudo isso faz com que você desenquadre de forma automática. A Receita Federal automaticamente te desenquadra. Inclusive, quando você puxa lá na situação cadastral, quando a Receita te desenquadra automaticamente, fica lá nos status. No dia X, Y, Z, foi desenquadrado por ato administrativo da Receita Federal. Isso significa que você não cumpriu com as obrigações do seu MEI e a Receita Federal entendeu que você não tem que ficar lá. Então, é uma punição. Opa, você saiu daqui e veio para cá. Quando você toma essa decisão, por exemplo, você tem a gestão, você está gerindo. Opa, eu vou ultrapassar o meu faturamento. Para eu não ter problema com a Receita Federal, não correr risco de pagar multas, inclusive retroativas, eu vou chamar a contabilidade, você vai explicar o que está acontecendo e vai solicitar um apoio, um suporte, um planejamento para você desenquadrar. E aí a contabilidade faz essa solicitação de desenquadramento. Lá no seu Simples Nacional não vai estar por ato administrativo, vai estar por... eu não vou saber ao certo, mas é mais ou menos assim, que você solicitou de forma voluntária esse desenquadramento. Quando está de forma voluntária, quando tem essa palavra, é porque a pessoa solicitou. Ou por algum outro motivo. Por exemplo, tem atividades que não pode ser MEI. Então, às vezes você passou de fase, você presta serviço, aí você fez uma faculdade, se especializou e agora você está num nível maior. Aí, por exemplo, você é arquiteta hoje. Aí, se você for trabalhar como arquiteta, você não pode ser MEI, né? Agora, poxa, eu auxilio o arquiteto. Você pode ser MEI, você pode ter um CNPJ ali de elaboração de documentos, que você ajuda ele com plantas, etc. Você se tornou arquiteto, você vai prestar serviço de arquiteto, aí você tem que ter um MEI, porque no MEI não tem essa atividade. Engenheiro, advogado, contador, não pode ser MEI, entendeu? Então, auxiliares já pode. Então, por exemplo, igual eu falei, você é engenheiro, você tem uma pessoa para te ajudar com a parte administrativa. Você pode contratar uma pessoa como MEI? Pode, desde que não tenha a questão do trabalho, não ser funcionário, que a gente já falou. Mas, poxa, é um prestador de serviço? Beleza, tudo bem. Agora, você vai contratar um engenheiro, esse engenheiro, se você contratar ele como MEI, ele não vai te emitir uma nota de engenheiro. Vai ser outra coisa. E isso daí é uma prática ilegal, né? Então, essa pessoa tem que ter uma empresa que não pode ser MEI, etc. Então, o desenquadramento é isso. Ou você, de forma voluntária, vai lá e solicita, ou a Receita Federal vai lá e faz isso de forma automática. E se a Receita Federal fizer, aí fica alguma coisa para trás, né? Geralmente, sim. Porque se ela fez isso de forma automática, é porque você
fugiu ali do contexto. Então, por exemplo, Adriana, você pode faturar até 81 mil. Sim. Aí existem algumas regrinhas de 20%, mas digamos, você pode faturar 81, você faturou 100. Você passou dos 20% dos 97. Então, pode ser que a Receita Federal desenquadre você, automaticamente você tem que pagar impostos. Isso aconteceu em dezembro. Aí você tem que pagar impostos retroativos de todo o ano. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se você tem gestão e você viu que em outubro você ia desenquadrar e você solicita desenquadramento, você não ia ter que pagar tudo isso retroativo. Você ia pagar dali pra frente. Sim. E pode acontecer que às vezes você fala assim, poxa, eu vou desenquadrar, mas é só esse ano. Ano que vem eu não vou ter esse serviço mais. Ou eu já tô com um contrato ali que tá rescindido. Então, o que eu faço? Pô, você desenquadra, trabalha lá novembro e dezembro, quando chega em janeiro você solicita para voltar pro MEI, lembra que eu falei? Então, é planejamento. O MEI é muito planejamento. E a gente tem que entender isso. Os microempreendedores individual têm que entender que o MEI é planejamento. E se não tiver planejamento, a operação toda pode ficar defasada, com problemas, não cresce, entende? Sim. Então, eu falo para todo mundo, MEI, vai lá, estuda sobre gestão, estuda sobre como lidar com pessoas, como vender. Você é vendedora. Você trabalha aqui com a gente na área de vendas. É importante ou não é o MEI saber sobre vendas? Com certeza. Então, e isso vai ajudar ou não no negócio dele? Com certeza. É assim que ele vai conseguir fazer com que o negócio dele cresça. Então, e a gente tá falando aqui, galera, com uma pessoa que faz mais de 100 ligações por dia para empresas para vender o serviço de contabilidade. Exatamente. Então, você sabe que vender é importante. Você sabe que vender é necessário. E o MEI precisa disso. E, para encerrar, que o nosso tempo já está esgotando aqui, eu quero falar, MEI, que você, nesse momento, está passando por uma fase. E, às vezes, ela pode ser difícil, conturbada. Às vezes, pode ser que você esteja ultrapassando por um momento que você está dentro de um oceano cheio de ondas, que é muita coisa que acontece na cabeça do MEI. É telefone para atender, é ligação, é WhatsApp, é e-mail, você tem que varrer o chão, você tem que limpar o banheiro, você tem que limpar a mesa, você tem que visitar clientes, você tem que fazer relacionamento. É muita coisa, você tem que cuidar do financeiro. E para você não ter preocupação com a parte burocrática, pode contar com a gente. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o nosso contato. Então, se você está com qualquer dificuldade, chama e fala, aí, cara, eu preciso conversar. Eu não vou cobrar pela assessoria. A gente vai conversar e com certeza a gente vai achar uma saída para essa pessoa, para esse MEI, para esse empreendedor. Porque você, MEI, merece toda a atenção que você deve ter. E nem todas as contabilidades abrem as portas dessa forma. E a gente está aqui para te ajudar, para estar junto com você. Não se sinta sozinho, não se sinta desamparado. A gente vai passar por esse momento juntos. E eu sei que tem muito MEI que está passando por momentos difíceis, mas tem muitos MEIs que estão passando por bons momentos também. E o PIB brasileiro, o MEI, tem uma grande importância no PIB brasileiro. Milhões de reais estão nos microempreendedores individuais, nos bairros, dentro das periferias, nos bairros, dentro das regiões litorâneas. Tem muito MEI, muito. Dentro das empresas, prestando serviço, nas ruas. Então, o MEI tem uma importância muito grande para o nosso país. Então, parabéns por vocês se desafiarem, ser microempreendedor individual. E volto a falar que você tem o nosso apoio. Pode contar sempre com a gente. E é o que você falou no começo, né? O MEI, ele é uma empresa. Então, não se colocar para baixo. Porque você é uma empresa. Hoje você tá no início, amanhã você tá aqui. Isso. Se você... Eu falo para todos. Você é MEI. Você tá em frente a uma empresa do lucro real que fatura milhões, a conversa é a mesma. É a mesma. É o mesmo patamar. Por quê? São pessoas jurídicas. Sim. Mas a gente sabe que por trás do CNPJ tem CPF. Uhum. Aí a gente tá falando de coração, de alma, Sim. sentimentos. Né? Às vezes a condição financeira é diferente. O patamar é diferente. Mas, falando de empresa, business, negócios,
aí tem que ser nível igual. Uau. Pode Uau. ser difícil o que eu tô falando, mas a partir do momento que você entender isso, o jogo muda totalmente. Porque essa questão tá aqui, ó, na cabeça. E aí quando você muda a mentalidade, opa, você começa a se relacionar, a fazer network, você se posicionar, e isso daí te traz uma visibilidade, credibilidade, rentabilidade enorme, gigantesca. Então, aproveita essas dicas aí, hein? É isso? É isso. Falamos mais de 1 hora aqui, né, Marina? A Marina tá ali só, ó. Olha o tempo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Quero agradecer a Adriana. Ah, eu que agradeço. Gostou? Gostei. Às vezes ela fica até meio perdida, galera. Tá cá? Tá aqui, aliás, desculpa. Ela tá aqui. E eu tô falando aqui. Eu sempre cometo essas gafes. Galera, muito obrigado por você ter acompanhado. Adriana, parabéns. Obrigada. De verdade. Primeiro podcast ela aqui se desafiando. E nós temos que todos os dias enfrentar os nossos medos, os nossos desafios. E você que está mais à frente de alguma pessoa, coloca essa pessoa do seu lado, dá oportunidade para essa pessoa ter experiências, para que ela possa experimentar, para que ela possa ter a sabedoria, ver como que funciona. Né? Quando eu pensei em fazer um podcast mais ou menos nesse sentido, a primeira pessoa que eu pensei foi em você. Porque eu queria que você tivesse essa experiência, que você enfrentasse o seu medo, os desafios. Estar à frente das câmeras é muito difícil. Muito difícil, né? Mas passou 1 hora, aqui no meu cronômetro tá 1h04, mas foi mais que isso, eu tenho certeza que eu comecei a contar depois que a gente deu toda a introdução. Mas é isso aí. Agradeço aos patrocinadores Unigestão, Soluções Tributárias, Unimaximize Marketing Digital e Uniconte Contabilidade, que atende a burocracia do seu negócio, MEI, ME, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então, muito obrigado por vocês acompanharem mais um Unicast, o podcast que é feito para vocês. Se inscreva no nosso canal e compartilha esse vídeo com as pessoas, que eu tenho certeza que vai ajudar todo mundo. Um beijo no coração, tchau, tchau, e até o próximo episódio. Obrigada.